Graça e paz, amados, passando aqui para poder ser bênção na tua vida mais uma vez. Desde já, muito obrigado por vocês me receberem em seus lares através deste vídeo. Para você que está chegando agora e ainda não me conhece, muito prazer. Me chamo Pastor Tiago Matos e através deste canal eu quero ser bênção na tua vida. Amém? Também quero te convidar para que você se inscreva para que a família, a Palavra de Esperança, continue crescendo. E o teu joinha é muito importante para que o YouTube divulgue esse vídeo para mais pessoas e assim a Palavra do Senhor alcance mais corações. Amém? Eu quero falar com vocês neste vídeo de algo que eu aprendi na Palavra do Senhor e consigo, quanto mais leio, perceber que mesmo que a nossa visão seja limitada e muito limitada, a palavra nos garante que os planos de Deus jamais serão frustrados, jamais serão impedidos. Sabe, quando eu tenho acesso a esta certeza, a minha visão quanto ao mundo, quanto à vida, tende a mudar. Então quero falar aqui do plano de salvação que começou lá em José, e muitas situações surgiram para que o plano, fosse impedido de chegar até você e eu. Mas, graças a Deus, os planos do Senhor não podem ser impedidos. Passaremos por adversidade, passaremos por tribulações, sim, o Senhor não vai nos isentar de momentos difíceis, mas eu quero que através desta mensagem você entenda que os planos de Deus quanto à tua vida já estão determinados e nós precisamos aprender a confiar mais nele. Mas vamos lá, eu vou falar sobre José, Moisés e Jesus. Ambos foram para o Egito, né? O Egito tão temido, o Egito tão falado quanto a terra da perdição, da escravidão. O Egito que hoje é usado numa linguagem para mostrar que o mundo ainda tem poder para escravizar as pessoas, para governar as pessoas como foi no passado. Mas eu consigo aprender que o lugar não tem poder para me mudar, para te mudar, se já existe uma convicção de quem você é aqui dentro do coração. Eles foram para o Egito, né? A palavra também fala que tanto Isaac quanto Abraão prosperaram no Egito. E podemos aprender que os lugares, por mais fama que tenham, nunca terão poder para mudar o nosso caráter, a nossa convicção. É claro, existem situações que se nós podemos evitar de colocar os nossos pés em determinados lugares, isso é sabedoria. Mas não devemos temer, principalmente quando temos convicção dos planos do Senhor para quanto à nossa vida. Amém? Então vamos lá. Gênesis, no capítulo 39, vai dizer assim, versículo 1. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcia, comprou-o dos ismaelitas que o tinha levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Vamos lá. Aqui estamos vendo o momento onde o Senhor usa a adversidade, o momento complicado, para levar José para dentro do Egito, ser reconhecido por aquele lugar, especificamente por Potifar e mais na frente por Faraó. E Deus honrou aquele homem, por quê? Porque havia um plano do Senhor para com a vida dele. Mas no capítulo 37, no versículo 26, vai dizer assim, Então disse Judá a seus irmãos, de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe
esconder-lhe o sangue. Vinde, vendemo-lo aos ismaelitas. Não ponhamos sobre ele a mão, pois é o nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. Então aqui a gente aprende que havia um plano inicial para que a morte fosse a solução para a vida de José naquele momento. Seus irmãos entenderam que matando ele, por inveja, você já conhece a história, ali daria o fim àquele problema que eles mesmos inventaram. Mas alguém se levanta, né, e entende que matar José não seria proveitoso, não seria vantajoso. O que mudaria matando ele, principalmente sendo o seu sangue? Alguém foi sensato. Os irmãos concordaram, colocaram ele na caravana dos ismaelitas para se livrar, sendo que essa caravana passava exatamente ali como parte dos planos de Deus para levar José para dentro do Egito. Então José é levado para dentro do Egito, né, como escravo. Como escravo ele se destaca, é honrado, depois ele chega a ser a segunda pessoa maior no Egito, você já conhece a história, e conseguimos entender que o plano de salvação que foi consolidado em Jesus começa em José. Por quê? Porque José vai para o Egito como escravo, depois ele abre caminho para sua família ir para lá, foram reconhecidos, honrados por Faraó por causa do José, e a porta foi aberta para a salvação. Então, primeiramente, tentaram matar José. Não conseguiram. Por quê? Porque os planos de Deus jamais serão impedidos. E é isso que você tem que guardar no teu coração. Seja qual for as circunstâncias que se levantarem ou situações, nós precisamos confiar no Deus que nós servimos. José foi para dentro do Egito, mudou a história do Egito, né? Infelizmente, fala a palavra logo no início do Êxodo, que o faraó seguinte não reconheceu os feitos de José e percebeu o crescimento daquele povo, como diz lá em Êxodo. Olha só o que diz a palavra do Senhor no capítulo 2 de Êxodo, versículo 10. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse, porque das águas o tirei. O que quer dizer aqui? O plano de Deus começado em José foi passando por algumas etapas. Nós falamos que no início do capítulo 1 de Êxodo, o faraó não reconheceu José como aquele que mudou a história do Egito, viu que o crescimento do povo hebreu seria uma ameaça para ele e determina, no versículo 14, vai dizer assim, quando servirdes de parteira as hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. Havia um decreto para que as parteiras separadas, para poder fazer o serviço, quando percebesse no nascimento que era menino, era para matar. Mas as parteiras não conseguiram fazer isso porque temeram ao Senhor. No finalzinho do capítulo 1, ele fala assim, e porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo, a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançarei no Nilo, mas a todas as filhas deixareis vivo. Ele começa planejando o seguinte, nasceu menino, mata. As parteiras temeram e não fizeram. E aí ele vai e reforça o decreto, né? Mesmo ele confrontando as parteiras, elas não foram mortas, porque diz a palavra que o Senhor protegeu elas e fez com que aqueles hebreus meninos que estavam nascendo conseguissem crescer para constituir família. Mas ele não satisfeito, ele diz aqui, todos os meninos que vocês encontrarem, joga no Nilo para morrer. Esse foi o decreto para poder matar. Lembra? Tentaram matar José, não conseguiram porque Deus não permitiu. José foi para dentro do Egito. Criou-se uma prosperidade de crescimento para aquele povo. Aquele povo cresceu, prosperou. Aqui vem mais uma etapa das dificuldades que o plano de salvação teve. A morte dos primogênitos foi decretada.
E aí o que acontece? Como nós lemos no versículo 10, a irmã, os parentes de Moisés, percebendo aquela situação, colocam ele num cesto, faz com que ele boiasse no rio Nilo para chegar aos braços de alguém que pudesse protegê-lo. E o plano deu certo. A filha de Faraó viu, a irmã de Moisés foi estrategicamente se aproximando, deu uma ideia, a filha de Faraó a aceitou e a sua própria mãe, a mãe de Moisés, o criou até que ele tivesse uma idade para poder se tornar homem e voltar para a filha de Faraó. Ou seja, mais uma vez a morte tenta interromper o plano de Deus. Mas os planos do Senhor na tua vida jamais serão impedidos. Aleluia, eu creio nisso. Moisés cresceu e foi o quê? O libertador daquele povo. Você conhece a história, não precisamos entrar em detalhes porque o foco aqui é outro. Moisés veio, entrou no Egito, foi considerado, foi respeitado, foi capacitado, cultuado, preparado naquela nação com muito conhecimento até que o momento exato acontece e a libertação do povo foi ativada e Moisés foi usado para que o plano de salvação tivesse continuidade. E aí nós vamos para o encerramento deste vídeo, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 2, vai dizer o seguinte, no versículo 19. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. No versículo 13, vai dizer o seguinte: Tendo eles partido, eis que apareceu o anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Mais uma vez, os magos viram a estrela, viram o anúncio do Salvador. Esse anúncio chegou de uma forma distorcida para Herodes. Para ele seria uma ameaça, um futuro rei que os judeus poderiam ter, outrora hebreus, agora judeu, mas o mesmo povo, o povo selecionado por Deus. Houve um decreto para que matasse todos os meninos de 2 anos para baixo, para que evitasse que este rei viesse a aparecer, se destacar. E aí o que acontece? Houve uma orientação do Senhor para que José e Maria levasse Jesus para o Egito, e eles ficaram lá até que houve uma ordem, como nós lemos no 19, para que viesse voltar. Consegue perceber? Tentaram matar José. Isso não aconteceu. E de uma forma inusitada, José entra no Egito, prospera no Egito, o povo cresce naquele lugar. Tentaram matar Moisés, não conseguiram. De uma forma inusitada, Moisés entra no Egito, na casa de Faraó, prepara o caminho para a salvação dos hebreus. Quando chega em Jesus, tentaram matar Jesus. E aí o que acontece? O Senhor orienta para que José levasse Jesus para onde? Para o Egito. No Egito, José entrou. No Egito, Moisés prosperou, foi o ponto de continuidade para que a salvação acontecesse na vida dos hebreus. E agora que Jesus vai para o Egito estrategicamente para poder esperar o plano do Senhor ter conclusão nele no Calvário. As adversidades se apresentaram, os momentos difíceis foram bem reais, mas nada conseguiu impedir a execução do plano do Senhor. E é sobre isto que eu quero abençoar a tua vida. Creia que o Senhor está no controle de tudo, e algumas possibilidades de derrota podem até ser agressivas, mas mesmo com momentos difíceis, o Senhor estará nos fazendo crescer. Você concorda comigo? Nós não devemos ser pessimistas, mas, tendo Cristo no nosso coração, começar a olhar as situações ao nosso redor e perguntar: Senhor, o que o Senhor quer me fazer crescer com este momento?
Parece que está tudo fora do lugar. Eu quero te ver em meio a estas adversidades. Quando nós substituímos a reclamação para tentar entender o que Deus está planejando, o nosso coração já começa a ficar em paz, porque isso mostra dependência. Então, se Ele prometeu, se Ele planejou, Ele vai concluir na tua vida, através da tua vida. Talvez planos de projetos que Ele começou em você vai ter resultados poderosos lá na frente, na sua geração. Mas o importante é nós entendermos que por mais que as adversidades venham se levantar, elas nunca terão poder para impedir a conclusão dos planos do Senhor na nossa vida. Amém? Eu quero abençoar a tua história com esta palavra, que de geração em geração você venha entender que o Senhor já estava planejando tudo para poder executar na tua vida, porque você, como diz a palavra, nasceu nele primeiro. Então, quando nós viemos ao mundo, havia um plano com a nossa vida e Ele vai zelar para cumprir. Amém? Eu te abençoo com esta palavra no nome de Jesus, e se foi bênção, não esqueça de compartilhar. Amém? Graça e paz.